com o Inter o que o Barcelos fez. Não ia querer passar E eu tava pensando o seguinte, se me dessem o dinheiro que o presidente Alessandro Barcelos gastou... 200 milhões. Eu gastaria os tubos em jogador. Mas não contrataria jogador tão ruim quanto... Não, a questão não é impossível. A questão é a seguinte, essa é outra construção que nós temos que entender como se deu. Queriam dar as debêntures para ele. Com o Beira-Rio de garantia. A gente tem que entender... Tem ainda os 50 anos dos 10%. 50 anos dos 10%. Bagé. Agora é 49%. A gente tem que entender a construção desse time como ele está. A primeira coisa que a gente tem que dizer, o ano do Internacional e as suas janelas de contratação, né? O Internacional perde o Fernando... Perde não, espanta o Fernando numa das conduções mais equivocadas que eu já vi de uma direção com o jogador. Perde o Fernando, que era um exuberante jogador, e não faz a reposição, por soberba. Trouxe o Richard e tinha o Ronaldo e achou que assim estava resolvendo a situação. Vendeu o Wesley no meio do caminho, como se o Wesley não fizesse a diferença. Vamos lá, o Wesley não vivia a sua melhor temporada, mas aí eu peço para vocês, e o Bagé e o Diogo Rossi até tiraram sarro. Quantos gols de pênalti o Internacional fez com o Wesley cavando pênalti durante a temporada? Tá? Prepotência de novo. Essa é a primeira construção. Segundo, quando tu faz a captação de um jogador para formar o teu grupo, tu não tem que só olhar se ele chuta com a perna direita ou esquerda, a altura, o peso. Tu tem que olhar perfil. Existe um setor do Internacional que faz um trabalho porco, que é o setor de captação de jogadores, o CAPA do Internacional. Eles conseguiram formar um grupo de jogadores do Internacional de perfil flácido animicamente. O Internacional é um time em que o perfil geral, o espectro colocado, é perdedor. Aí tu junta isso, uma direção em que o vice de futebol até o jogo passado estava dizendo que era para dar carinho para os jogadores. Sim. Então tu imagina a cobrança aqui no Beira-Rio. Tu começa a juntar essas coisas todas, né? O espectro de derrota que fez o Kudê em determinado momento, lá no meio da enchente, quando teve uma atuação terrível e foi cobrado, ele dizia na coletiva, eu tô perdendo, mas quem veio antes de mim perdeu também. O Alan Patrick, em cada coletiva de desastre, ele aparece depois do jogo para dizer que faz parte. Então o espectro é de derrota. Tu junta todas essas coisas, tu tem o time como ele está colocado em campo agora. Então assim, eu vou dar pau, eu estou chamando os jogadores de tudo, estou ofendendo de todas as formas os jogadores do Internacional. Mas há uma construção para isso. E para variar, como todas as coisas erradas que estão no Beira-Rio, segurando o guarda-chuva, está o Alessandro Barcelos. O Internacional há pouco tempo comemorou e brincou com traição de jogador à esposa. O Internacional brincou no Twitter com um jogador que tinha traído a esposa. Achou bonito fazer isso. O Inter não sabe soltar papel picado. O presidente do Internacional estava indo para uma palestra para explicar como é que se reestrutura um clube de futebol. Nem o DJ do Beira-Rio funciona. É ponta a ponta. É ponta a ponta. Em todas as pastas do Internacional tem pessoas fazendo um serviço errado que está destruindo o Inter. O Internacional tem um rapaz chamado Luiz Caldas Milano, que é o diretor da base desde o primeiro dia em 2021. Ele destruiu a base do Internacional com os Grossi e com os outros. Sabe onde é que ele está? Está lá ainda. Está lá ainda. Sabe por quê? Porque ele é de um movimento político que ajudou como base ao Barcelos se eleger e reeleger. O Bisol é de um movimento político que era o anterior, que era o antecessor, que era o outro, porque é obrigado a colocar desse grupo político, porque houve um conchavo político de reeleição. Gente, o Internacional é uma doença em metástase que está consumindo e devorando o organismo inteiro. Alessandro Barcelos matou o Internacional. Por isso eu reitero e chamo toda a torcida do Internacional para este pleito que é o mais importante neste momento. Tem que ser uma exigência de todos nós. A renúncia do presidente Barcelos assim que terminar o jogo de domingo, ficando na Série A ou caindo para a Série B. Acabou. Assume.